Hello kids, professor Gladson aqui e hoje mais uma aula de inglês, né? Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, mas antes de começarmos, vamos falar um pouquinho sobre a data, como sempre? Bom, today is Tuesday. Tuesday. Hoje é terça-feira, Tuesday. Ok? Repita comigo, Tuesday. April 28th, 2020. Ok? April é o mês em que nós estamos, né? April 28th, porque é o 28º dia desse mês, que em inglês nós não falamos o dia 28, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Nós falamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 28º dia do mês, tá? Então hoje é o 28º dia de abril, April 28th, 2020, ok? I am teacher Gladson and today we're going to talk about food and clothes, ok? Então hoje nós vamos falar de comidas e roupas. Nós falamos sobre as comidas nas nossas aulas, falamos bastante sobre comidas e falamos um pouco sobre roupas na aula passada. Esses dois são os nossos conteúdos da nossa avaliação, que será na semana que vem. Então, por isso, nós estamos fazendo uma revisão. Esses slides aqui vão ficar disponíveis para vocês consultarem. Esse vídeo fica disponível também. Então, você pode utilizar como recurso para fazer a sua avaliação. Tudo bem? Então, continuando aqui, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: What's your favorite food? What's your favorite food? Lembra que nós falamos sobre isso? Essa pergunta eu faço quando eu quero saber a comida preferida de alguém. Food. Food é a comida, ok? Então, what is your favorite food? Qual é a sua comida preferida? E aí, quando eu pergunto isso para você, você vai me responder uma frase que é bem simples, my, que significa minha, favorite, que parece bastante com a palavra favorito em português, porque são palavras que são parentes, tá? Favorite, food, vocês já sabem que é comida, então, minha comida favorita é, e você vai completar com qual é a sua comida favorita, certo? Só lembrando aqui que nós já comentamos isso em sala, que favorite food, por que está ao contrário, professor? Porque quando você fala sobre algo em inglês, a característica, o que você está descrevendo sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa, vem sempre primeiro, diferente do português que vem depois. Por exemplo, eu falo carro verde em português, mas em inglês eu falo green car. Green, verde, car, carro. Eu sempre falo a característica primeiro. Por exemplo, eu quero falar uma bicicleta nova. Em português, bicicleta, que é sobre o que eu estou falando, e nova, que é a característica da bicicleta. Em inglês, eu vou colocar um pouco ao contrário. Eu sempre coloco a característica primeiro. Então, new bike. New é a característica, bike é a bicicleta. Então, eu coloco a característica primeiro. New bike. Ok? Só para nós entendermos por que é favorite food e não food favorite. Então, favorite é a característica dessa comida. Qual a característica? Ela é minha favorita. Então, como é a característica, ela tem que vir antes em inglês. Então, favorite food. My favorite food is, então, minha comida preferida ou favorita é, e aí nós vamos descobrir qual é. E como? Bom, repetir aqui, ó, what's your favorite food? My favorite food is, e aí, estes exemplos aqui são os que vocês me falaram na sala de aula, que era a comida favorita de vocês, certo? Então é importante que vocês leiam todos, eu vou deixar no link da nossa aula, tá? Leiam e encontrem qual é o de vocês, porque esse é o que vocês me falaram na aula. Então provavelmente o seu está aqui. Se a sua comida preferida não estiver nessa lista, você pode falar comigo, me perguntar como fala a sua comida preferida, ou você pode procurar no dicionário. Tudo bem? Não tem problema nenhum você me chamar no chat e perguntar, professor, como que fala tal comida preferida, certo?
como que fala, por exemplo, mandioca, né? Aí eu vou falar para você, ó, é isso. Como que fala é, macarronada? Ah, já está ali, já temos as massas. Macarrão, pasta, certo? Então já tem o arroz e feijão, o bife e a batata frita. São coisas que vocês me falaram na aula, que era a favorita de vocês, então provavelmente a comida de vocês vai estar aqui. Tudo bem? Então tá bom. My favorite food is. Então eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, tá? My favorite food is. E escrevam, ou completem com a comida preferida de vocês. Se for peixe, você vai colocar My favorite food is fish. Tudo bem? Se for salada, My favorite food is salad. E assim por diante. Se for um hambúrguer, my favorite food is hamburger. Eu quero que vocês anotem isso no caderno, tudo bem? Eu vou deixar o print para vocês verem lá no canal de inglês da sala de vocês, mas está tudo aqui para vocês verem, tudo bom? Então, continuando, então nós já falamos sobre a favorite food, que é quando você quer dizer qual é a sua comida preferida, certo? E aí nós temos algumas comidas, meals, refeições, meals of the day, refeições do dia, ok? Meals of the day. E aqui essa daqui é outra que nós passamos, que eu passei para vocês na sala de aula, ó. Milk, meat, fries, cheese. Vamos tudo de novo para você repetir comigo. Milk, meat, fries, cheese, pizza, butter, salad, egg, fish, beans, bread and pasta. Conseguem reconhecer os desenhos que eu fiz? Lembra que fui eu que fiz esse desenho no quadro, né? Milk, então, é o leite. Meat é carne. Aqui eu coloquei uma coxa de frango, mas pode ser qualquer tipo de carne, tá? Fries são as batatas fritas. Cheese, que é o queijo. Pizza é pizza mesmo. Butter é manteiga. Salad é a salada. Egg é o ovo. Fish é o peixe. Beans é o feijão. Bread, que é o pão. E por último, pasta, que é massa, macarrão, lasanha, esses tipos de massas. Bem? Então, essas são algumas comidas, alguns vocabulários que nós vimos em sala também. Estamos revisando, certo? Então, continuando, além de falarmos sobre o vocabulário, nós temos também alguns tipos de comida que nós comemos em determinados horários, certo? Então, quando nós falamos das meals of the day, nós podemos falar quais são as refeições que nós temos por dia. Então, meals, a palavra meals significa refeições. Então, quais são as refeições do meu dia? Bom, in the morning, in the morning. Qual o período do dia in the morning? In the morning é de manhã. E a refeição que eu tenho de manhã, qual que é? In the morning I have breakfast. Então, aquela refeição de quando você acorda, certo? É o breakfast. É o café da manhã. Aqui não tem a palavra café, por quê? Porque em inglês eles não falam café da manhã, certo? Eles falam breakfast, que vem da união das palavras break, que é quebrar, e fast, que é jejum, tá? Então, quebrar o jejum. O jejum é um período que você fica sem comer, né? Então, você foi dormir, passou um período sem comer. Quando você acorda, você vai quebrar o seu jejum, tá? A palavra fast também significa rápido, mas nesse caso ela significa jejum, porque ela pode ter dois significados diferentes, tudo bem? Então, breakfast é
quebrar o jejum, break fast, quebrar o jejum, tá? Então juntou a palavra break e a palavra fast e virou uma palavra só que nós falamos um pouquinho diferente essa primeira parte. Fica breakfast, ok? Então, in the morning, I have breakfast. Então, de manhã, acabei de acordar, qual refeição eu vou ter? O breakfast, ok? At noon, noon. Lembra que horário que é esse noon? Noon é o meio-dia. Por isso que nós chamamos a tarde de afternoon. After significa depois e noon significa meio-dia. Então, a tarde é depois do meio-dia. E aqui é noon, que é o meio-dia, o meio do dia, né? At noon, então, ao meio-dia, I have. Qual seria a refeição que geralmente se come at noon? At noon, I have lunch. Lunch. Essa palavra lunch se parece com uma outra palavra em português que também se refere a uma refeição. Seria o lanche, né? Mas ela não significa lanche. Lunch significa almoço. Em inglês, então, a palavra lunch é o almoço e não é lanche. Tudo bem? In the afternoon, então nós já falamos que a palavra afternoon significa depois do meio-dia, ou seja, à tarde. Então, à tarde, à tarde, afternoon, I have a. O que é a refeição que eu vou ter no afternoon? I have a snack. A snack. Snack é um lanchinho, é um lanche rápido, é você comer alguma coisa que não é nenhuma das refeições principais, ok? É você comer alguma coisa, um lanchezinho, bem? So, in the afternoon, I have a snack. Preste atenção na pronúncia, esse aqui é snack, não é snake. Snake é cobra, tudo bem? Esse aqui é snack. In the evening, I have. In the evening. Evening, nós já falamos sobre o evening na nossa aula, né? Evening significa noite. Ah, professor, mas noite não é night? Também. Nós temos duas palavras para noite, tá? Elas são iguaizinhas? Dá para usarmos as duas como sendo iguais, tá? Então, quando eu for falar da noite, eu posso falar evening ou posso falar night. E aqui eu falei evening. Então, in the evening, à noite, I have. Qual que é a refeição que eu tenho? É o dinner. Dinner é o jantar, ok? So, in the evening, I have dinner. Dinner. Alright? Então, as refeições principais que nós temos são breakfast, que é o café da manhã, lunch, que é o almoço, e dinner, que é o jantar, ok? E no meio do dia nós podemos ter um snack, que é um lanchinho. Tudo bem? Podemos continuar então? E aí, eu pedi para vocês estudarem um diálogo para essa avaliação que nós vamos fazer. E o diálogo é o seguinte: o diálogo se chama At the Restaurant. Significa no restaurante. At the restaurant. E aí tem um diálogo entre três pessoas: o waiter, que é o garçom do restaurante, o Billy e a Diana. Okay? Billy e Diana são os dois clientes do restaurante. Billy, Diana. E esse moço aqui servindo eles dois é o waiter, que trabalha nesse restaurante. Tá bom? Então, assim, ó, começa cumprimentando, o waiter chega e cumprimenta. Hello! E oferece o menu. Ok? Então, here's the menu. Here's the menu. Ok? Então, aqui está, esse S com apóstrofo pode significar está ou é, e aqui ele significa está. Então, aqui está o menu. E aí o Billy agradece, falando thanks. Agradecer eu poderia falar thank you ou thanks. E ele fala thanks. Ok?
May I have some water, please? E aí, antes de olhar o menu, o Billy pede alguma coisa para o garçom, para o waiter, que é water. May I have some water, please? Ok? Please é aquela palavrinha que nós usamos para sermos educados, né? Please significa por favor. Thanks. May I have some water, please? Posso. Lembra que nós falamos na aula que a palavra have, ela pode significar tanto comer quanto beber e também pode significar ter, tá? As três coisas, comer, beber ou ter. As três coisas podem ser usadas como have. May I have some water, please? E a Diana aproveita e fala, I want some water too. Então, I, que sou eu, né? Want, quero. Some, um pouco. Water, de água. Too, também. Então, ó, até agora, o garçom chegou e ofereceu o menu. O Billy agradeceu e pediu um pouco de água. A Diana também pediu um pouco de água. I want some water too. E o garçom falou, sure, in a minute. Claro, em um minuto. Ok? Lembra que esse a significa a mesma coisa que o one, né? Então, a few minutes later, então, alguns minutos depois, o garçom volta, já deu a água para eles e tudo, já deu o menu, eles já olharam. E aí o garçom volta, o waiter volta e faz a pergunta: Are you ready to order? Ou seja, vocês estão prontos para pedir? Are you ready to order? Vocês estão prontos para pedir? E aí a Diana responde: Yes, I want grilled chicken and a salad. E aí a Diana vai fazer o pedido dela, da comida que ela quer comer. E ela quer, ó, mais uma vez, ó, aqui ela falou, I want some water. Quer dizer que ela queria água, né? E aqui, I want grilled chicken. Quer dizer que ela quer frango grelhado, ok? I want grilled chicken. Chicken é frango. And a salad. E uma salada. Então aqui é o frango grelhado e uma salada. E aí o waiter vai perguntar para o Billy, and you? E você? And you? Para saber o que o Billy quer também, né? E aí o Billy diz, I want, olha de novo I want some water aqui quando ela queria água. I want grilled chicken quando ela queria frango grelhado. E agora o Billy usa o I want também. I want the steak and veggies. Por quê? Porque o I want significa eu quero, ok? Então eu quero o steak. Steak é o bife, ok? Eu quero bife e veggies, os vegetais, os legumes, bem? E o waiter faz a pergunta, anything else? Mais alguma coisa? Anything else? Então, sempre que fizer essa pergunta, anything else, eu quero saber se a pessoa quer mais alguma coisa, ou se ela vai falar mais alguma coisa, certo? Se ela vai acrescentar algo. E a Diana, sim, ela quer mais alguma coisa. E ela fala, I want French fries. Eu quero French fries. Se você traduzir, vai te dizer que é fritas francesas, certo? Mas essa é a maneira como em inglês você chama a batata frita. Tudo bem? French fries. Então são as batatas fritas. Tá? E aí o waiter fala, ok, ok é quando você quer concordar com a pessoa. Nós usamos também isso, né? Do ok. And to drink. Aí o garçom quer saber o que eles querem para beber. And to drink. Ok? Aí a Diana responde, I want orange juice. Eu quero suco de laranja. Lembra que eu falei que a característica vem antes? O suco é de laranja, né? Então, em português eu falo suco de laranja. Em inglês, orange juice. Ok? Esse suco é de quê? De laranja. Billy diz, and I want a Coke. E eu quero uma Coca, a Coke. Right? E aí o garçom fala, good, bom.
Anything else? A mesma pergunta lá de cima, ó. Anything else é quando ele quer saber se a pessoa quer mais alguma coisa. Anything else? Mais alguma coisa? E o Billy diz, no, thank you. Ok? Então, ó. Então, eles chegaram no restaurante, o garçom ofereceu o menu, o Billy pediu água e a Diana pediu água também. Um tempo depois, o garçom perguntou se eles estavam prontos para fazer o pedido. A Diana disse que queria o frango grelhado e a salada. O Billy disse que ele queria o bife e os vegetais. E a Diana depois acrescentou, quando o garçom perguntou se ela queria mais alguma coisa, anything else, a Diana acrescentou que ela queria French fries, as batatas fritas. Ok? E para beber, a Diana quer um suco de laranja e o Billy quer uma coca. Ok? Então, este é o pedido deles, este é o texto que nós lemos em sala de aula. Vocês anotaram no caderno de vocês esse texto, ok? Quem estiver sem o caderno, o texto vai ficar disponível também aqui no Teams, lá no nossa aula de hoje, bem? E aí, continuando, nós temos algumas perguntas sobre esse texto. Ó. Answer about the text, quer dizer, responda sobre o texto. Então, vou dar respostas sobre o texto. E a primeira pergunta é: What does Diana want to eat? Bom, esse does aqui eu já expliquei para vocês, né? Ele só me indica que essa frase é uma pergunta. Então ele não vai ser traduzido, tá? Não tem um significado em português, porque em português nós não usamos uma palavra para indicar que a frase é uma pergunta. E em inglês usa does ou do, tá? Então, what does Diana want to eat? Então, o que Diana quer ou want, que apareceu bastante lá no texto, né? To eat. O que a Diana quer comer? Diana wants grilled chicken and a salad. É o que ela disse lá, né? Ela quer grilled chicken e uma salada. Also, French fries. E também, também, French fries, batatas fritas. Ok? Mais uma vez lembrando, não está escrita a palavra batata aqui, porque as batatas fritas em inglês não costumam se chamar de batatas. Costumam se chamar só de fritas ou fritas francesas, French fries. Ok? Batata é potato, mas quando você vai falar da batata frita, você fala fries, tá? Só as fritas. What do Diana and Billy want to drink? Então, o que a Diana e o Billy querem beber? She wants orange juice. Então, ela quer o suco de laranja. And he wants a Coke. E ele quer uma Coca. Very good. So, she wants orange juice and he wants a Coke. Ok? Só uma coisa importante, não vai cair na prova isso, mas é só para vocês saberem. Tá? Quando eu estou falando na pergunta, o want não tem S. Mas se eu vou responder e eu estou falando sobre ela ou sobre ele, o want tem S, por isso que está diferente aqui. Porque aqui eu estou falando sobre ela, a Diana, e sobre ele, o Billy. Então, o que ela quer? Igual em português, eu falo eu quero, ela quer. É diferente. Em inglês também é diferente. Quando eu falo ela quer, eu falo she wants, coloco um S, tudo bem? Mas isso não precisa focar, é só para vocês saberem por que eu coloquei um S aqui, tá bom? Bom, continuando, temos mais duas perguntas. What does Billy want to eat? Lembrando que o does é uma palavra que indica que isso é uma pergunta, então não tem significado. Então, what Billy want to eat? O que o Billy quer comer? O que o Billy quer comer? Bom, se voltarmos lá no texto, o Billy quer comer o quê? Steak and veg. Sempre que você vê uma pergunta, você volta no texto para achar a resposta, tá? Voltando aqui no texto, I want the steak and veggies. Eu quero o
beef e os vegetais, né? Então, Billy, he wants a steak and veggies. Ok? E por último, a pergunta é: where are they? Onde eles estão? Onde eles estão? Where are they? O título do texto me responde isso. At the restaurant. No restaurante. Ok? At a restaurant. Eu só mudei um pouquinho aqui, que ao invés de falar no restaurante, eu falei em um restaurante. Em um restaurante. At a restaurant. Ok? O a significa um ou uma. A segunda atividade sobre o restaurante, e eu vou deixar o print lá para vocês no, no feed da nossa aula, tá? Eu vou deixar o print lá para vocês e isso aqui vocês já fizeram no caderno, tá? Nós estamos só relembrando, porque na semana que vem da prova, se vocês olharem lá no bilhete, está escrito que na prova vai cair o texto at the restaurant. Vai cair a fala sobre comida e vai cair também as roupas. Vão cair as roupas, né? Então, assim, ó, at the restaurant. Are the sentences true or false? Elas são verdadeiras ou falsas? Então, colocar um T se ela for verdadeira e um F se ela for falsa. Por que T e não V? Porque V é em português, verdadeira. Mas em inglês a palavra verdadeira significa true. True é verdadeiro. Então, eu coloco um T da palavra true. Como falso também começa com F, aí fica T ou F. Bem? E a primeira, Billy and Diana have water first. Bom, se nós voltamos lá no texto, nós vamos lembrar que o Billy e a Diana receberam o menu, o garçom deu para eles, o waiter deu, né? Aí eles já pediram água. Ó. May I have some water? O Billy diz. E a Diana diz, I want some water too. Então a primeira coisa que eles fizeram realmente foi pedir água. Então, Billy and Diana have water first. Lembra que have quer dizer beber ou comer, né? E água a gente bebe. É assim que a gente sabe a diferença, tá? Se eu tiver assim, have pizza, eu não bebo pizza, eu como pizza. Então, dessa forma que a gente sabe a diferença. Ah, porque a mesma palavra significa duas coisas diferentes, vai ser confuso. Não, não vai. Basta você saber o que é. Ó. Se eu estou falando de água, é lógico que o have significa beber. Se eu estiver falando de algo que é uma comida, é lógico que significa comer. Agora, se eu estiver falando de uma bicicleta, é lógico que significa ter, porque eu não vou comer a bicicleta e nem beber a bicicleta. Então, eu tenho a bicicleta. Então, o verbo significa três coisas, o have. Ter, comer e beber. Mas não tem problema. Por quê? Porque essas três coisas são diferentes e dependendo da frase você vai saber qual é qual. Então, Billy and Diana have water first é uma frase que é true. True. Ok? Number two, no. B. Billy is the waiter at the restaurant. Billy is. Então, Billy é o garçom no restaurante. Será que o Billy é o garçom do restaurante? Pensa comigo. Estava a Diana na mesa, estava o Billy na mesa e chegou o waiter. Waiter, que em inglês significa garçom. Então, isso quer dizer que o Billy não é o garçom. Então, essa é uma resposta falsa. Billy is the waiter at the restaurant. Não, ele é um cliente, né? It's a customer, not the waiter. C. Diana wants a steak. Então, a Diana quer... o want de novo, apareceu bastante essa palavra want, né? A steak. Será que a Diana quer um bife? Ela pediu bife? Lembra que se nós voltarmos lá no texto, a Diana pediu o quê? Vamos ver. Aqui. Diana. Yes, I want grilled chicken and a salad. Ela não pediu steak em momento nenhum aqui. Quem pediu steak foi o Billy. O Billy pediu steak. Então, aquela frase não está certa. Ela é falsa também. Diana wants steak? Fake.
False. Billy orders fries. Então, o Billy pede batata frita. Vamos voltar no texto para descobrir se o Billy pede ou não batata frita? Voltando no texto, alguém pediu French fries. I want French fries. Quem foi? Diana, não foi o Billy. Então, não. Aqui é false. Ok? Diana orders orange juice. Diana orders. Order significa fazer pedido ou pedir alguma coisa. Diana orders orange juice. Ok? Essa é true. Porque se eu volto lá no texto, a Diana dizendo aqui, ó, I want orange juice. Ela está falando o que ela quer orange juice. Então, sim, a Diana fez um pedido de orange juice. Very good. Diana orders orange juice. E a última, Diana does not want chicken. A Diana não quer frango, chicken. Será que a Diana não quer frango? Bom, claro que é falso essa daqui, né? Se voltar aqui, a primeira coisa que a Diana pediu foi água. Mas a segunda coisa que ela pediu foi I want grilled chicken. Quero frango grelhado. Grilled chicken. Então a Diana pediu frango, sim. She did order chicken. Ok? So, true, false, 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 true, false. Ok? Bom, esse é o conteúdo do nosso texto, ok? Era o restaurant. Então, no restaurante, nós vimos todas essas frases, vocês entenderam o texto. Se não entenderam, conversem comigo, tá? Nós falamos das refeições do dia, então as principais são breakfast, lunch e dinner. São café da manhã, almoço e jantar. E tem o snack, que é o lanchinho, aquela comidinha que você come entre as refeições, certo? Alguns exemplos de comida. Nós falamos como dizer qual é a sua comida favorita. My favorite food is. A minha comida favorita é. Ok? E tudo isso é nossa revisão para a parte sobre food. Ok? Então, o que vai cair na nossa avaliação não é distante disso. É muito parecido com o que nós fizemos aqui. As atividades, tudo bem? E por isso que eu não deixei para vocês fazerem sozinho. Eu quis fazer junto com vocês, para vocês já saberem como faz, para saberem já a resposta também. Tá? Continuando, nós vamos para What are you wearing? O que você está usando? O que você está vestindo? Nós vamos para o nosso segundo conteúdo, que é das roupas. Então, quando eu pergunto What are you wearing? O que você está vestindo? Aí a pessoa vai responder I am wearing. Eu estou vestindo. O que eu estou vestindo? E aí aqui eu tenho alguns exemplos de peças de roupas que nós aprendemos, tudo bem? Então, para começar, esse aqui, que é uma calça que é curta, que é só um pedaço da perna, né? Então, esse aqui nós chamamos de shorts. Por que short? Short em inglês significa curto. Por exemplo, eu vou falar, eu tenho cabelo curto. Na verdade, nem tenho. I have short hair. Então, tudo que é curto, nós chamamos de short. E os shorts são calças curtas, certo? E em português nós chamamos de shorts também, então fica bem mais fácil de lembrar, né? Então, shorts. A camiseta, eu quero que vocês lembrem aquilo que eu expliquei na aula passada, que a camiseta tem um formato, quando você abre os braços assim, ó, o formato dela é de uma letra T. Então eu quero que vocês se lembrem que o formato da camiseta é uma letra T. Por quê? Porque a camiseta se chama T-shirt. T-shirt. Com o T, hífen, shirt. Bem? As calças nós vamos chamar de pants. Pants. Ok? Este aqui é um vestido que nós chamamos de dress. Dress. Ok? Então, repita comigo. Shorts, t-shirt, pants, dress.
E esse que é o tênis, nós vimos bastante tênis na aula passada. Sneakers. Sneakers. Okay? E por último é uma skirt. Skirt. Okay? Shorts. Repita comigo. Shorts. T-shirt. Pants. Dress. Sneakers. Skirt. Okay? Skirt. Tudo bem? Então, quando alguém me pergunta, what are you wearing? O que você está usando? Eu vou responder, I am wearing shorts. Estou usando shorts. I'm wearing sneakers. Estou usando sneakers, os tênis. Okay? I'm wearing a t-shirt. A, porque a significa uma. Né? Ah, professor, posso falar one t-shirt? Pode sim. Ok? Não tem problema. E aí, vamos lembrar desse moço aqui, ele é o Daniel, ok? Bem rapidinho descrever que roupa que ele está usando. Por quê? Ó, aqui a pergunta é diferente. Quando eu pergunto o que você está usando, what are you wearing? Quando eu pergunto o que ele está usando, what is he wearing? He significa ele, bem? O que ele está usando? Well, he's wearing a blue t-shirt, gray shorts, and red sneakers. Ok? Descreveu a roupa dele. He's wearing blue t-shirt, gray shorts, red sneakers. Ok? Mudando aqui, what is... Opa, tem um errinho aqui, não é he, tá? What is she wearing? Ok? Consertei o errinho. What is she wearing? Por que estava errado? Porque, na verdade, quando eu falo he, eu estou falando sobre ele. Ele, ok? He significa ele. Mas, no caso da outra imagem, é she, porque ela é uma menina e não um menino. Então, é she. So, what is she wearing? O que ela está usando? E aqui nós vemos, então, ó, a white t-shirt, pink sneakers, and a blue skirt, right? White t-shirt, pink sneakers, and a blue skirt. Lembra que as cores estão vindo sempre antes, porque cor é característica de algo. Qual é a característica dessa saia? Ela é azul. Em português eu falo saia azul, só que em inglês a característica sempre vem antes. Então, blue skirt. Blue, que é azul, skirt, sempre a característica antes. Tudo bem? Então tá, das roupas, bem rapidinho, por quê? Porque vai cair bem pouquinho, alguma coisa desse tipo aqui, tá bom? Nossa avaliação será bem tranquila, não fique preocupado, não se assuste com a nossa avaliação. Ela será feita pelo Forms, aqui no Teams mesmo. Se você, na hora que se o Forms corrigir alguma coisa, automaticamente você perceber que corrigiu errado, você me avisa, mas mesmo assim eu vou revisar todos para não ter nenhum erro, nenhum problema, tá? Depois que vocês tiverem feito, eu vou ler todas as respostas de vocês, mesmo se o Forms corrigir alguma automaticamente, eu vou ler para ver se tem alguma coisa que pode ser considerada, que pode ser feita, ou se alguma observação que eu posso fazer para você, tá? Então agora eu vou deixar essas atividades todas lá no arquivo da nossa aula de hoje, tá? E qualquer dúvida que você tiver, me chama no chat. Nós precisamos tirar todas as dúvidas para você ficar bem tranquilo para a sua avaliação, né? Então, assista novamente esse vídeo se você precisar, ou se você achar melhor. Eu acho bem legal você assistir tudo de novo. Leia novamente o texto, que é o At the Restaurant,
Leia todos os slides que eu vou deixar salvos para vocês lá nos arquivos. E não se preocupem, se vocês estudarem, vocês vão estudar muito bem. Tudo bem? Então, espero vocês na semana que vem para vocês fazerem o avaliativo. E hoje, vocês podem me chamar no chat que eu estou disponível até o final dessa aula. Tá bom? Então, bons estudos para vocês e bye, bye!